Olá galera, eu sou Fabiana Rui, gerente de processos e qualidades aqui da Consciente, e hoje vim aqui para conversar com você um pouquinho, com você gestor, com você pessoa da qualidade, sobre LGPD. E aí, LGPD, um assunto que tá deixando todo mundo louco, né? E aí, quando a gente começa a falar de LGPD, a gente pensa, esse é um assunto do advogado, do laboratório? Esse assunto é da TI, do laboratório, que nós estamos falando de segurança? De quem que é? A LGPD, gente, é de todos. A pessoa da qualidade tem que saber sobre a LGPD da sua empresa. A pessoa da qualidade tem que ajudar a construir a política de LGPD do seu laboratório. Mas para a gente entender, para quem não escutou ainda, se não escutou, a gente vai falar o que é LGPD. A LGPD, então, é uma lei, que é a Lei de Proteção de Dados, que já existe na União Europeia, em muitos países já estão em prática há já mais de 20 anos. E no ano de 2018, agosto de 2018, essa lei então foi criada, onde ela trata de políticas para que a preservação dos dados sejam feitos. E ela veio então para que esses dados sejam tratados. Quando ela surgiu lá em 2018, em agosto de 2018, foi falado assim, ok, a lei existe, ela é uma lei, só que ela vai começar a ser vigorada, ela vai entrar mesmo em funcionamento em agosto de 2020, agosto agora. Só que daí, o que aconteceu? Houve a pandemia, veio o coronavírus e aí foi construído, começou-se então. E agora, LGPD vai, não vai? Como é que vai ser? E algumas leis foram sendo, alguns projetos de lei, na verdade, né? Eles foram sendo criados, foram sendo analisados, escritos e em fase de avaliação, de validação, enfim. Só que enquanto estava se fazendo esses projetos para ver se tinha uma nova lei ou se ia mudar alguma coisa na lei da LGPD, o presidente então veio e fez a MP 959 de 2020, onde ele disse, a partir do ano que vem, 3 de maio de 2021, é quando a lei da LGPD entra em vigor. Antes mesmo do nosso presidente fazer isso com a MP 959, a lei 14010 foi criada, onde ela disse, mesmo que a LGPD entre em vigor em agosto de 2020, as sanções, a cobrança, a fiscalização vai ser feita apenas em agosto de 2021. Então, na verdade, a gente não sabe, LGPD entra esse ano, não entra esse ano, vai cobrar, não vai cobrar, tem órgão para fiscalizar, como por exemplo a Anvisa não tem, como é que vai ser? Ainda é muito empírico essa questão. A questão que a gente sabe que existe é que a Lei de Proteção de Dados existe, a ISO 27001 existe e nós precisamos então organizar o nosso laboratório, organizar a nossa estrutura para a gente estar dentro da Lei de Proteção de Dados, para a gente estar em conformidade com a LGPD. E aí eu pergunto, você já estudou um pouquinho sobre a LGPD? Conhece os 10 princípios da lei ou as 10 bases legais em que você vai utilizar para fazer essa política? Então, pessoal, a LGPD ela é baseada em 10 pilares. Quais são esses pilares? São a finalidade, adequação, necessidade, o livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminativo e prestação de contas. Então, toda a nossa política de dados, de tratamento, de controle de dados do nosso laboratório, do que a gente utiliza, ele tem que estar planejado, criado e sustentado por esses 10 pilares, né? Então, são 10 pilares de propósitos da LGPD.
Quando a gente então faz a nossa estrutura, né, dos nossos pilares, sobre o nosso tratamento, sobre os dados que a gente utiliza, a gente precisa colocar a nossa política de LGPD dentro das bases legais da LGPD, que também são 10. Ah, Fabiana, quer dizer então que eu tenho que utilizar todas as bases? Não, as bases elas são utilizadas para cada caso daquilo que eu trato e daquele dado que eu recolho. Então, quais são as nossas 10 bases? É consentimento, o cumprimento e obrigação legal de algum órgão regulamentador, exercício regular do direito em processo, execução do contrato, tutela em saúde, proteção da vida, políticas públicas, pesquisa, proteção ao crédito e legítimo interesse. Quando a gente fala em área da saúde, a gente fala que a gente trata uma grande quantidade de dados sensíveis. Quais são os dados sensíveis? Raça, cor, sexo. Nós utilizamos isso muitas vezes para algumas liberações de resultados. Então, quando a gente fala um pouquinho desses dados, a gente tem então aí a saída de algumas bases e a entrada da base legal de fraude. Nós precisamos garantir que não haja fraude. No seu laboratório ou no laboratório vizinho, ou você já escutou falar que você liberou um resultado de beta negativo e de repente o ex-namorado apareceu com o resultado daquela mesma pessoa com resultado positivo. Isso já aconteceu com você? Então você já teve esse problema? Então a Lei de Proteção de Dados ela vem para fazer com que a gente tenha todos os informativos, todos os processos, toda a rastreabilidade, todo o cuidado para que a gente consiga provar que aquilo foi uma fraude, mas que nós estamos extremamente dentro da legalidade. E aí a gente fica, vai ou não vai haver essa lei, como eu já disse um pouquinho atrás, neste ano ou começo do ano que vem? Ainda não se sabe, mas o que a gente sabe é que a Lei de Proteção de Dados, ela existe. Então nós precisamos começar a correr atrás, ou nós precisamos já estar correndo atrás. E aí essa equipe é multidisciplinar, não é a pessoa da TI, não é um advogado apenas que você contratar, uma consultoria, é sim a pessoa da qualidade, a pessoa da TI, a pessoa do financeiro, o gestor, são todo mundo que vai construir esses pilares da LGPD e fazer a proteção de dados do seu laboratório. Bom, pessoal, chegamos ao fim rapidinho sobre a nossa fala da LGPD, lembrando que nós não somos especialistas nessa área, mas já estamos aqui também com a nossa equipe, com o nosso DPO, fazendo toda a estruturação para estar em conforme com a LGPD, mas o nosso objetivo é falar para vocês. Vocês já estão olhando isso? Vocês já estão verificando e levando a real importância da LGPD no seu laboratório? Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem e continuem nos seguindo para que possam aprender mais e mais.